Vamos orar ao nosso Senhor, vamos colocar esse dia maravilhoso diante dEle. Senhor, nós queremos Te exaltar, nós queremos Te glorificar, nós queremos, Senhor, agradecer a possibilidade de estar na Tua casa, Senhor, ouvindo a Tua palavra, aprendendo do Senhor. Senhor, enquanto tantas pessoas estão cegas, Senhor, quantas pessoas não te reconhecem, quantas pessoas, Senhor, não ouvem a Sua voz, quantas pessoas, Senhor, não conhecem a Sua maravilhosa palavra, Senhor, que nos dá vida, que nos dá, Senhor, alegria, que nos dá força, que nos dá ânimo, que nos cura, Senhor, que nos liberta, que nos salva. Quantas pessoas, Senhor, não conhecem? Mas nós conhecemos, nós estamos aqui e nessa manhã nós vamos ouvir um pouco mais do Senhor. Nessa manhã nós vamos aprender um pouco mais do Senhor. Seja bem-vindo, Espírito Santo de Deus. Nós precisamos do Senhor neste lugar. Em nome do Senhor Jesus. Amém? Então pode se sentar. Você se lembra, nós estamos falando sobre princípios, né? E agora nós estamos dentro do subtítulo que fala a respeito de atitudes espirituais. Então, nós falamos a respeito de julgamento. Na semana passada, nós começamos a falar a respeito de julgamento. E hoje é a segunda aula, a última aula, e nós vamos terminar. Então, domingo, nós falamos de alguns textos. Falamos abrimos, né, com Mateus 13, quando o Senhor vai falar a respeito do joio e do trigo. Falamos que o Senhor diz que o joio e o trigo crescem junto, mas não cabe a nós atirar. Então nós falamos sobre esse texto e falamos sobre como é difícil julgar. Porque alguns versículos na palavra do Senhor diz que nós não devemos julgar, outros versículos diz que nós devemos julgar. Então essa aula, a intenção é essa, para que você, como homem e mulher de Deus, saiba, é para julgar ou não é para julgar? Então nós lemos um texto onde o Senhor dizia expressamente que nós tínhamos que julgar. E lemos alguns textos, o texto que nós lemos onde diz que era para nós julgarmos, era 1 Coríntios 5,12. Existem outros textos, né, mas nós pegamos esse como base. E lemos o outro texto que diz que era para nós não julgarmos. Então nós lemos Mateus 7, lemos 1 Coríntios 6, e como que nós finalizamos a nossa aula? Dizendo que a diferença nestes textos entre julgar e não julgar é que nós só podemos julgar as situações. Nós não julgamos as pessoas, nós julgamos as situações. Então, os textos que vão falar a respeito de você não julgar, é porque muitas vezes nós, como homens e mulheres naturais, nós temos a tendência de julgar as pessoas. E a Bíblia começa a nos mostrar e nos ensinar que nós não podemos agir, nós não devemos agir assim, e nós não podemos agir assim. Nós não podemos julgar as pessoas. Nós podemos julgar as situações. E para isso nós precisamos entender o que a palavra do Senhor diz. E para isso nós precisamos seguir algumas orientações sobre o que a palavra do Senhor diz. Então, nós encerramos falando isso, encerramos em 1 Coríntios 6, né? Nós lemos do 1 ao 11, mas nós encerramos falando isso, que nós devemos julgar as situações e não as pessoas. Então agora eu gostaria que você abrisse em João capítulo 7, nós vamos começar por esse texto hoje. E a palavra do Senhor vai dizer o porquê é que nós não devemos julgar. Onde nós erramos, o que acontece, né? O porquê é que nós não devemos julgar. Então a palavra do Senhor diz que nós não devemos julgar as pessoas, julgamos as situações, né? Que muitas pessoas estão envolvidas, que as pessoas estão envolvidas, mas a palavra nos explica o porquê não julgar. Por dois motivos.
Primeiro, nós não sabemos o que se passa na vida da pessoa ou o que se passou na vida da pessoa. Então, queridos, muitas vezes nós olhamos uma situação, olhamos algo, criticamos aquilo, julgamos a pessoa, julgamos, mas nós não sabemos o porquê que aquela pessoa age daquela forma. Então, vamos ler primeiro João capítulo, onde está meu João aqui? João 7, 24. João 7, 24. Não julgueis segundo a aparência, mas julgai segundo a reta justiça. E o que acontece conosco? Muitas vezes nós julgamos de acordo com a aparência. Então, vou dar um exemplo, né? Vou dizer da minha sogra. Quando eu conheci, né, a minha sogra e tal, e para mim era muita novidade, porque eles me contavam muitas histórias muito diferentes do que eu vivia. Eu sempre saía muito impressionada da casa da minha sogra. Então, quando ela contava as coisas que meu sogro saía com ela, eu acho que eu já falei aqui, eu ia, ela contava e eu ficava me segurando para não chorar, né, na frente dela. Aí toda vez que eu ia para casa, eu ia embora chorando. Aí eu entrava no carro e eu ficava chorando, porque eu achava tal. Mas a minha sogra, né, os filhos contam que ela batia muito nas crianças quando as crianças eram pequenas, né? E batiam mesmo, a gente até tira sarro, né? Porque eu tiro sarro, né? Esse agente sou eu, né? Eu tiro sarro porque o Marinho disse que às vezes eles estavam brigando, eles começavam a se bater, e ela falava, vocês vão se bater? Então vem aqui. Aí ela pegava a cabeça dos dois que estavam se batendo e batia. Né? E eu ficava muito impressionada. E eu, às vezes, e na minha casa todo mundo sabia isso, eu falo, vou fazer que nem a Zilda, hein, para o Luke e para a Esther, né? Brincadeira, claro. Brincadeira, claro, né? Mas, e sempre tinha um julgamento no meu coração, né? Eu sempre pensava, mas que exagero. Mas que é exagero, né, queridos? É exagero, né? Mas eu sempre tinha um julgamento no meu coração. Mas um dia, né, depois de algum tempo, eu conversando com a minha sogra, e daí ela me contando algumas coisas, e daí ela me disse, você sabe que eu acho que eu nasci para apanhar, porque eu apanhei muito do meu marido, né, que era o meu sogro. Ela falou, mas quando eu era pequena, eu apanhei muito do meu pai. Eu apanhava muito. Eu apanhava tanto, até o meu nariz escorrer sangue. E daí aí acabou comigo, né, queridos? Eu falei, gente, eu julguei ela. Então, às vezes a gente faz um julgamento, eu a julguei, né, gente? Às vezes a gente faz um julgamento, mas a gente não sabe o que a pessoa viveu. A gente não sabe o que aconteceu na vida da pessoa. Então, aquilo que ela fazia era uma reprodução do que ela aprendeu a vida toda, né? Você fala, gente, mas você não sabe que é errado? Queridos, não funciona assim, né? Bom seria se fosse assim, né? Bom seria se nós víssemos as pessoas errando e não errássemos. É assim que acontece? Bem de vez em quando é assim que acontece, né? Então, e nós já falamos aqui que o modelo fala muito mais do que as palavras. Então, o que ficou na mente dela? Que é assim que se cria filho, né? Que é assim que se ensina filho. Que é assim que disciplina filho. Então, ela não avançou. Ela ficou no mesmo lugar, né? No mesmo lugar de erro, mas ela ficou. Mas o que eu quero dizer com isso? Que isso acontece, queridos, em muitas situações. Às vezes nós olhamos alguém, nós julgamos a ação ou a reação daquela pessoa, mas nós não sabemos os motivos que levam aquela pessoa a agir daquela forma. Então esse texto diz assim, não julgue segundo as aparências, mas julgai segundo a reta justiça. Nós conseguimos julgar segundo a reta justiça?
Nós conhecemos a vida e o íntimo de alguém? Vocês sabem, né? Usando como exemplo essas pessoas, né? O meu cunhado, o caçula, né? Que é meio perdido na vida. Estou falando meio para ser boazinha, né? Para ser educada, né? Que ele é bem perdidinho, né? Ele não quer saber e etc, tal. Mas eu sei, né? Eu não sei exatamente, eu sei de ouvir falar, mas eu sei a infância que eles tiveram. Ai, mas o pastor Marinho não é. Queridos, mas as pessoas não são iguais. Não é verdade? As pessoas não são iguais. Então, um reage de uma forma, o outro reage de outra. Um dá conta do negócio, o outro não dá conta. Então, às vezes, nós olhamos com o nosso senso de justiça muito bem, né, apurado e sem um pingo de misericórdia. Nós temos essa tendência. Então, o Senhor diz aqui, não julgueis segundo a aparência, palavras de Jesus, inclusive, mas julgai segundo a reta justiça. Aí eu queria que você fosse um pouquinho mais para frente, João 8,15. Deve estar aí já. João 8,15. Diz assim, vós, olha que tremendo, vós julgais segundo os padrões humanos, Jesus falando, eu a ninguém julgo. Verso 16, mas se na verdade julgo, as minhas decisões são certas, porque não estou sozinho, estou com o Pai que me enviou. Ai, que lindo. Depois a gente vai falar um pouquinho para frente da justiça de Jesus, mas o que isso quer dizer? Que ele, que é o único que poderia julgar, e depois nós vamos ler esses textos, ele que era o único que poderia julgar, ele disse, eu não julgo. Mas se eu julgasse, eu poderia, porque eu não estou sozinho. Eu não estou tirando uma opinião pessoal, eu não estou tirando uma opinião particular, eu estou junto com o Pai. Eu sei o que acontece na sua vida. Ele sabe o que acontece na minha vida, queridos. Né? Eu já contei aquela história lá, que eu era gaga, tal, e um dia ele falou aqui no púlpito para mim o porquê que eu gaguejava. Quem é que sabia disso? Ele conhece a nossa história. Ele que sabe o porquê que você age, você reage de algumas formas. Ele que sabe. Então, ele julga de uma forma reta e justa porque ele é Deus. Ele é onisciente, ele sabe de todas as coisas, mas nós não somos oniscientes. Nós não podemos julgar as pessoas. Amém, queridos? Você lembra da aula anterior? Se você não assistiu, você assista para você entender. Se você não ouviu, né? Ainda não é assistir, né? Se você não ouviu, você ouça. Existem situações que você vai ter que entrar com julgamento? Existem, são necessárias, mas nós vamos julgar situações e não pessoas. Amém? Então, nós não sabemos o que se passa, esse é um dos primeiros tópicos que nós não podemos julgar, nós não sabemos o que se passa no interior das pessoas. Eu me lembro que uma época, não nessa igreja ainda, na outra igreja, eu estava com a língua afiada para julgar, né? E então, né, às vezes a gente acha que conhece alguma coisa, vive algumas situações, tem experiências em algumas coisas, daí a gente sai julgando todo mundo. E o Senhor foi muito categórico comigo. E daí o Senhor começou a me ensinar a respeito de julgamento. E um dia Ele falou isso para mim. Ele falou, você sabe o que formou essa pessoa, desse jeito que ela é? Você sabe o que se passou no interior dela? Como você pode julgar? Então, o primeiro ponto é esse. O segundo ponto, nós não temos capacidade para isso, né? É uma coisa meio interligada, mas você vai acompanhar comigo. Romanos, capítulo 2. É praticamente a mesma coisa, né? Nós não sabemos o que se passa, e nós não somos capacitados para isso. Romanos 2. Do verso 1 até o 3. Olha que tremendo. Portanto, Romanos 2, né? Acharam aí? Portanto, é inexcusável quando julgas, ó homem,
quem quer que sejas, pois te condenas a ti mesmo naquilo em que julgas a outro, porque tu que julgas, fazes o mesmo. Bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade sobre os que tais coisas fazem. Tu, homem, que julga os que fazem tais coisas, pensas que fazendo-as tu, escapará ao juízo de Deus? Olha, o Senhor começa assim: portanto, é inexcusável. Você sabe o que quer dizer inexcusável? Indesculpável. Ele diz assim para nós: quando vocês julgam, vocês são indesculpáveis. Querido, se a gente for indesculpável, a gente está perdido. Não é? Vocês são indesculpáveis quando vocês julgam. Porque vocês pensam que vocês são diferentes? Nós não somos, queridos. Nós não somos. Talvez você fale, mas eu não faço esse pecado. Talvez você não faça, você não cometa aquele pecado. Mas nós já falamos aqui em outras aulas. Existem pecados que, vamos dizer assim, eles fazem parte da mesma família. É o mesmo espírito, né? Eu falei para você que uma vez nós estávamos na Itália, e tinha uma pessoa lá com problemas sexuais muito grandes, assim, ela deu um trabalho terrível na igreja, né, ficou possessa e tal, e daí o Senhor falou para mim, é lascívia. E eu achei tão interessante, né, porque às vezes nós damos outros nomes, né, nós damos falamos da prostituição, né? Falamos da fornicação, falamos do adultério, falamos do homossexualismo, né? Falamos de algumas práticas, né? Que a Bíblia nos ensina que são erradas. Mas quando eu estava orando por ela, o Senhor me falou, o espírito é lascívia, é o espírito de lascívia. Então, às vezes, a pessoa não faz exatamente aquilo, né? Talvez, e eu vou explicar para você, talvez a pessoa, ela não adultere, mas ela tem um espírito de sedução muito grande, que depois pode levar ao adultério, né? Talvez ela não se prostitua, mas às vezes ela tem um espírito que rege a vida dela quando se fala da parte sexual, né? Então, às vezes, ela não tem controle sobre ela, independente eu não sei, é que eu como pastor, eu escuto muitas coisas, né? Mas, às vezes, queridos, a pessoa que não tem, é heterossexual, ok? É hétero, mas ela vê situações, independente se envolva homens e mulheres, e a pessoa sai do eixo dela. Então, o problema não é o homossexualismo, o problema é a lascívia, a pessoa tem problema de lascívia. Então, às vezes, nós falamos, esse pecado eu não faço, a gente não faz esse, mas comete um outro da mesma família. Então, o Senhor diz assim, você é indesculpável quando você julga, você pensa que você é diferente, você comete as mesmas coisas. Né? É claro, né, queridos, assim, reservadas as devidas proporções, né? Porque se a gente pensar, nossa, a gente faz tudo igual, então não há diferença entre um e outro, não é isso, né? Mas eu estou dizendo que existe um espírito, nós já falamos na outra aula do pecadinho e pecadão, né? Existem coisas que nós nem entendemos, né? Nós nos movemos naquilo e nós nem entendemos direito. Então, ele diz que, portanto, é inexcusável quando você julga, né? Quem quer que seja. E daí ele diz, você acha que você falando do pecado do outro minimiza o seu? É isso que quer dizer. Você acha que quando você acusa o pecado do outro, quando você julga o pecado do outro, o seu é minimizado? Não é, queridos, e nós vamos ler, eu acho que é o próximo texto, que fala que com a mesma medida que nós medirmos, com a mesma medida que nós medirmos o outro, nós vamos ser medidos. Então, às vezes, é melhor se calar, né? Sabe aquele ditado aí fora que falam, né?
Quem gospe para cima cai na cara, né, gente? Não é? Então nós precisamos tomar cuidado. Nós precisamos tomar cuidado. Como diz a palavra do Senhor, nós somos sujeitos às mesmas paixões. Então, se nós somos sujeitos às mesmas paixões, nós não devemos ficar julgando o outro. Então, vá um pouquinho para frente comigo em Tiago, no livro de Tiago. Você sabe que uma vez, enquanto você abre Tiago 4, eu tenho o hábito de falar, né? Que as pessoas falam que é difícil ser cristão, e eu sempre falo que, na verdade, eu não acho, né? Uma coisa está ligada à outra, mas eu digo, eu creio que, na verdade, é difícil andar no Espírito. Porque para você andar no Espírito, você tem que observar essas coisas, né? Você não pode ir andando de qualquer jeito. Essa é a minha vida cristã, então eu vou caminhando assim. Não. Nós temos que ir nos avaliando, nós temos que ir nos policiando, nós temos que ir buscando a estatura do varão perfeito. Mas é assim que a palavra diz? Mas é assim que funciona? Eu estou fazendo como... Sabe por quê, queridos? Muitas vezes nós vivemos de acordo com as nossas leis. Com as nossas leis temporais, com a nossa consciência, o que a gente acha. Mas existe uma lei que rege as nossas vidas, que é a palavra do Senhor. Quem age de acordo com as próprias leis são os ímpios. São aqueles que não têm prazer na lei de Deus. Mas nós somos regidos pela lei do Senhor. Se nós somos regidos pela lei do Senhor, nós temos que nos importar com ela. Nós temos que viver o nosso dia a dia buscando cumprir essa lei do Senhor. Então, Tiago 4, verso 11 diz assim: Irmãos, não faleis mal um dos outros. Quem fala de um irmão e julga a seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. Ora, se julgas a lei, não és observador da lei, mas juiz. Há um só legislador e juiz, aquele que pode salvar e destruir. Tu, porém, quem és que julgas ao próximo? Olha o que o Senhor fala. O Senhor fala que se nós julgarmos, nós somos o juiz. E nós somos o juiz, queridos? Nós não somos. Nós não somos, né? Então, às vezes nós gostamos, né, de usar esse texto, né, porque Jesus, né, é o único advogado, não é, quando fala de advogado não é esse texto, né, mas nós usamos, nossa, porque o Senhor é o único, mas este texto, nessa porção, é uma exortação para a nossa vida. Que nós não podemos, nós não temos capacidade, queridos, isso não cabe a nós. Eu estou falando isso, mas é fácil? Não, não é fácil. Nós temos essa tendência natural. Isso acontece com todos nós, acontece comigo. Eu tenho que me policiar, queridos. Eu tenho que me policiar. Sabe aquela coisa, às vezes a gente acha que pode julgar, a gente acha que sabe, a gente acha que nunca vai cair no mesmo erro, não é? Às vezes nós não agimos de misericórdia por isso. E o que a palavra do Senhor diz? Quem pensa que está em pé, cuide-se para que não caia. Não é isso que a palavra do Senhor diz? Às vezes a gente julga, tem esse julgamento na ponta da língua, porque a gente acha que nunca vai fazer igual. Tomara que não façamos mesmo, né? A gente espera, mas pode acontecer. E será que quando acontecer, vão usar que medida? Vão usar a medida que nós usamos. E como foi a medida que nós usamos? Né? Nós, como pastores que presenciamos muitas situações e vivemos muitas coisas, queridos, eu canso de ver isso. Eu canso de ver isso. Em uma situação, a pessoa tal, e não sei o que, e tal, e tal, e tal, e tal, e tal, e tal. Passa um tempo, e o tempo, você sabe, o tempo de Deus, né? Às vezes são meses, às vezes são anos, eu tenho cabeça boa para isso. Às vezes são anos, e daqui a pouco acontece a mesma coisa com a pessoa.
E daí a pessoa se vê do outro lado, né? Como é difícil estar do outro lado. Então a palavra diz que nós não podemos julgar, porque nós não somos capacitados para isso. Amém, queridos? Então, eu escolhi só 2 textos, nós já lemos, né, na primeira aula, nós lemos outros textos bem mais complexos, explanamos bem, eu até saí um pouco, né, me empolguei, até saí um pouco da aula, mas só para relembrar, eu separei 2 textos aqui, fiz 2 subtítulos, isso para isso ficar gravado na sua mente, amém, queridos? Porque como não é uma pregação, é uma aula, isso precisa ficar gravado de uma forma didática nas nossas cabeças. Então, existem 2 tipos de julgamento. O julgamento quando você vai distinguir entre o certo e o errado, que é quando você julga situações, né? Situações cotidianas dentro da igreja, situações em relação à palavra, relações em relação à doutrina, em relações de que forma que a igreja funciona, né? Então, existem coisas que são necessárias julgamento, né? Se a pessoa está em desacordo com a palavra, se a pessoa está em desacordo com a igreja, isso fere a igreja, alcança a igreja. Então, existe essa situação que nós temos que julgar entre o certo e o errado, e nós falamos isso, nós temos que fazer. Se nós não fazemos, nós somos omissos, né? Nós falamos isso na aula anterior. E tem uma outra situação que é o julgamento de acusação, né? Quando é só o apontar de dedos. Então eu peguei um texto da igreja de Coríntios, eu queria que você fosse lá, 1 Coríntios 11. É um texto até que assim, não tem nada a ver conosco, mas eu coloquei só para você, que era um texto diferente do que nós já lemos, e para que você entenda que eu estou falando de situações, não estou falando de pessoas. Então, 1 Coríntios 11, capítulo 13, né, aquele assunto polêmico, né, da mulher ter cabelo comprido, não ter, de usar véu, de não usar, né, é esse contexto aqui. Então, 1 Coríntios 11, 13 vai dizer assim: julgai entre vós mesmos, é próprio que a mulher ore a Deus com a cabeça descoberta? Né? Então Paulo estava falando uma situação da igreja deles, uma situação da doutrina deles, uma coisa que eles sabiam que era o que era o certo e o que era o errado. Então ele chama a atenção da igreja, né? Não, vocês podem julgar vocês mesmos, eu não estou falando nada demais. É assim ou não é assim? Então são situações, né? Como eu falei aqui na aula anterior. Né? Tem coisas que pelos nossos sentimentos a gente preferiria nem julgar. Deixa para lá, não vou nem julgar. A gente faria vista grossa, mas não pode. Então existem situações que precisam ser julgadas, né? E nós não podemos ser omissos. E outro tipo de julgamento é quando é para acusar. Então abra aí em Romanos 14. Essa água é nova, né, gente? Romanos 14. Olha o que diz. Maravilhosa palavra do Senhor. Maravilhosa, né, queridos? Como é maravilhosa a palavra do Senhor, né? Romanos 14. Olha que coisa linda, né? Assim, que o Senhor nos dê revelação de quem Ele é, né? Porque eu acho que a gente falha tanto, eu acho que às vezes a gente não compreende, né? Olha só, Romanos 14, 4, o Senhor diz: quem és tu que julgas o servo alheio? Para o seu próprio Senhor, ele está em pé ou cai? E estará firme, pois Deus é poderoso para o firmar. Olha, que texto, queridos. O Senhor fala: mas vocês estão julgando os meus servos? Você pode julgar os meus filhos? Ele fala: quem é que pode julgar
julgar o servo alheio. Você entende? É como se um senhor chegasse, vamos usar bem figurado, né? Chegasse na fazenda de um outro senhor, porque quando a gente fala de senhor, a gente sempre lembra disso, né? Os senhores, né? Um senhor, né? Chega na fazenda de um outro senhor e fala assim: olha, eu quero falar o que o seu funcionário fez, o que o seu servo fez. O que o outro senhor vai falar, o dono do servo? Ah, sai daqui, né? O que você tem a ver com isso? O servo é meu, não é teu. Então o Senhor está dizendo: quem são vocês para julgar os meus servos? Se ele está em pé, o negócio é comigo. Se ele está caído, o negócio também é comigo. Quem é poderoso para colocar em pé, sou eu. Nós somos poderosos para colocar alguém em pé, queridos? A gente não dá conta de colocar nem a gente em pé se não for a graça do Senhor. A verdade é essa. Se não for a graça do Senhor, nem a gente fica em pé. Então, eu vou ler de novo, só para agora, né? Depois de explanado, fica mais. Quem és tu que julgas o servo alheio? Para o seu próprio Senhor, ele está em pé ou cai? E estará firme, pois poderoso é Deus para o firmar. Aleluia. Um pouquinho para frente, 14:10, que é todo esse texto, esses versículos são dentro desse contexto. 14:10 diz assim: mas tu, por que julgas a teu irmão? Pois todos havemos de comparecer perante o tribunal de Cristo. Queridos, às vezes a gente, e é o que nós lemos, né, que é inexcusável, às vezes nós ficamos aqui julgando. E quando nós chegarmos diante do tribunal do Senhor, você já pensou, queridos, chegar diante do tribunal do Senhor, e o Senhor olhar bem para nós e falar assim: quem és tu para julgar? Quem foi tu para julgar o servo alheio? Para julgar os meus? Quem foi? Queridos, quando nós lemos a palavra, nós temos que crer de verdade nela. Essa é a diferença de um cristão genuíno. Nós cremos. Nós cremos. Então, quando um texto fala a respeito disso, que nós vamos comparecer diante de um tribunal, e o Senhor vai falar: quem é tu para julgar? É isso que vai acontecer. Você quer pagar para ver? Eu não quero pagar para ver. Eu tenho medo, eu não quero. Aí o próximo texto, Romanos 14, ainda verso 13. Portanto, não nos julguemos mais uns aos outros. Antes, seja o vosso propósito não por tropeço ou escândalo ao irmão. Sabe o que está dizendo aqui, queridos? Que nós não podemos servir de pedra de tropeço. Às vezes a pessoa, ela já está caindo. Às vezes a pessoa não está dando conta de ficar em pé. Eu estou falando que é para a gente compactuar com o pecado, vocês me conhecem, não estou falando sobre isso. Mas no nosso coração tem que haver misericórdia. Às vezes a pessoa está caindo, você vai colocar o pé na frente, você vê, né? O Senhor falou, você não vai ser pedra de tropeço. Você vai colocar o pé na frente para a pessoa terminar de cair? É assim que agimos nós? Não, né? Se a pessoa está caindo, se agarra nem se for pela camisa. Vem cá, né? Não cai, não. Lembro uma vez quando o Luca era bem pequenininho, nós descemos num estacionamento de um hipermercado, e eu com uma barriga deste tamanho da Esther, ai meu Deus, e o Luca pequeno, e ele saiu no meio do estacionamento correndo, na Leroy Merlin da Ricardo Jafé, e aquela entrada, os carros passam numa velocidade dentro do estacionamento.
Queridos, eu de salto, né, que vocês sabem que eu gosto, de barrigão, e o Luca me sai correndo no meio dos carros. Eu saí correndo que eu nem sei como, eu só sei que eu passei a mão assim, peguei a blusa dele aqui, mas o meu desespero é tão grande para segurar que eu unhei ele e saiu até sangue, né? Porque eu fiz assim para pegar, né? Por quê? Porque eu não queria que acontecesse nada com ele, né? Então, o meu desespero foi alcançá-lo para que ele não acontecesse nada com ele. Nós agimos assim com os irmãos? A gente tem esse desespero de tentar alcançar para que ele não caia, para que ele não se prejudique, para que ele não acabe com a vida dele? Nós temos essa preocupação? Ou a gente coloca o pé na frente para ele tropeçar? Então, né, falamos dos dois tipos de julgamento, sobre a distinção do que é certo e errado, e quando não é para acusar. Então, qual que é, e a gente já está caminhando para o final, qual que é, a orientação? Então, eu vou falar para você algumas coisas práticas, algumas coisas, algumas regras, né, que é para a gente seguir, para ajudar a gente na hora do julgamento. Né, para ajudar a gente nessa caminhada cristã, para ajudar a gente no relacionamento com os irmãos. Queridos, você já imaginou que céu na terra seria se todos nós vivemos exatamente isso? Né? Como diz a palavra do Senhor, venha ao teu reino. Esse é o reino do Senhor. Nós ficamos chorando, nós ficamos sofrendo porque nós não vivemos, queridos. Porque essa é a palavra do Senhor. A palavra do Senhor é verdadeira. Se nós vivermos, ela se cumpre. Eu estava conversando com uma pessoa essa semana. Nossa, fiquei muito entristecida mesmo. E a pessoa estava falando um monte de bobeira, né? Murmurando contra o Senhor. E murmurando, e se queixando, e daí a pessoa falou assim para mim, olha como as pessoas são, né? A pessoa falou assim para mim, porque é assim mesmo, falando da situação dela, de murmuração e tal, porque é assim mesmo e você sabe. Eu falei, eu sei? Eu não sei não, eu sei da minha vida está uma bênção, é isso que eu sei, não sei não vem falar que eu sei porque eu não sei. Eu não vivo o que você vive, eu não passo o que você passa porque eu não vivo o que você vive. Eu não ajo assim. Não vem não, eu sei o que a palavra do Senhor diz. A palavra do Senhor diz isso, que se nós atentarmos pela palavra do Senhor, nós seremos benditos ao entrar, nós seremos benditos ao sair, bendito será o fruto do nosso ventre, nós seremos prósperos. É isso que a palavra diz, queridos. Fora isso, a mentira é nossa, não é do Senhor. Amém? A mentira é nossa. Então, às vezes, nós não vivemos a palavra, nós não, não é isso, nós não vivenciamos os benefícios da palavra do Senhor, porque nós não vivemos a palavra do Senhor. Ouvimos e não vivemos. Então, algumas atitudes práticas, né? Quando você for julgar uma situação, faça com amor. Ontem nós estávamos aqui, né, encerrando o relógio de oração, que aliás foi fabuloso, né? Eu tenho até que me controlar. Eu falei, gente, eu vou entrar para a intercessão. Verdade, diante de Jesus. Eu tenho que me eu não posso, eu não tenho tempo, eu tenho que me controlar. Estava delicioso, né? Queridos, pensa num negócio delicioso. Estava gostoso demais. E nossa, até me perdi. E daí a Berna, né, falou no finalzinho, quando a gente estava finalizando, a Berna disse, Senhor, porque se não houver o amor, né? É verdade. 1 Coríntios está lá, 13, para falar a respeito disso.
se não houver o amor. É só um sino que tine, tudo vai passar, tudo que enche os nossos olhos, né, as profecias, a ciência, né, e quando fala de ciência, você pode, eu fico impressionada, eu sempre fico impressionada com gente inteligente, né, uma coisa que eu gosto, acho lindo de morrer, de viver, né, eu acho lindo, eu falo, ai, né, que capacidade, né, de raciocínio, eu fico muito impressionada, mas a palavra diz assim, que são as ciências, né? A palavra diz, se não houver amor, isso não vale nada, queridos. Isso não vale nada. Então, quando a gente vai julgar, quando nós vamos julgar, a primeira coisa que nós temos que colocar na hora do julgamento, quando nós vamos julgar uma situação, amém, queridos? Uma situação, é o amor. É fazer com amor. É se lembrar disso, né? Quando eu agarrei lá a blusa do Luca. Fiz por quê? Porque eu amo. Eu amo. Já pensou se acontecesse alguma coisa com ele? Nós amamos o irmão? É assim que a gente pensa? Já pensou se acontecer alguma coisa com o meu irmão? Às vezes nós não agimos assim porque nós não amamos. E daí a gente fere de cara o que a palavra do Senhor diz, né? Amar o próximo como a ti mesmo. Não é? Não é isso que o Senhor fala? E às vezes a gente vive numa confusão, vive de um jeito e nem sabe por quê, mas a gente está ferindo coisas simples. Não são simples de fáceis, né? Mas são coisas que são tão nítidas. Eu estou dizendo que é fácil, queridos? Não estou, amém? Não estou dizendo que é fácil. Não estou dizendo que para mim, nossa, como é fácil. Não estou falando isso. Eu estou falando que a palavra diz para mim e para você. E a gente vai buscar isso. Amém? Então, quando você for julgar uma situação, faça com amor. Analise tudo à luz da Bíblia. Então, abra lá em 1 Tessalonicenses. Eu já dei um exemplo disso aqui, né? Quando nós precisamos julgar alguma situação, precisamos colocar algumas pessoas em disciplina. É isso que nós fazemos, nós julgamos à luz da Bíblia. Porque se nós julgarmos à luz da Bíblia, nós não erramos, amém, queridos? Nós não erramos. Então, 1 Tessalonicenses 5, 21. Diz assim, é a parte A, tá? Examinai tudo. Né, esse versículo é um versículo conhecido, né? Examinai tudo, retende o bem, né? Não sei se você sabe, mas é em cima desse versículo, né, que o bispo José disse que nós temos que andar com 2 sacolas, né? Acho que você já ouviu isso. Nós temos que andar com 2 sacolas. Uma com fundo falso e uma com fundo mesmo. O que você examinar bem e presta, você coloca na sacola com fundo. O que não presta, você deixa aí para a sacola sem fundo. Mas o porquê é que fala que deixa para ir para a sacola sem fundo? É porque você não vai falar, isso aqui eu não quero, né? Isso aqui não presta para mim. O que não presta, a gente coloca na sacola sem fundo e acabou. Você está entendendo? Às vezes a pessoa fica, e a gente vai ler um texto sobre isso, às vezes a pessoa fica discutindo e fica não sei o quê, não, porque isso não, porque isso... Queridos, não serve para nós, para sacola sem fundo. Não precisa ficar nesse, sabe? A gente gasta tempo, gasta energia com coisas que não têm proveito. A gente não está aqui para convencer ninguém. Quem convence é o Espírito de Deus. A gente está para viver a palavra, só que se a gente, ao invés de viver, a gente fica discutindo, Queridos, né? Então, ele diz, retém tudo. Então, quando você for, examine tudo, né? Examine tudo. Então, quando nós vamos julgar uma situação, nós examinamos a Escritura. Examinamos tudo. Queridos, examinar tudo é você ver o que a palavra diz a respeito disso. Você sabe que eu vou participar de um novo programa do Vejam Só, um assunto bem polêmico,
E daí eu comecei a estudar, né, o assunto e tal. E daí eu fui ver, né, o que algumas pessoas falam, né, alguns homens, né, de Deus, né, tal. Queridos, eu vou falar uma coisa para você, assim, não dá para estudar no Google. Você pode pegar coisas que prestam no Google? Pode, mas não dá para estudar no Google. Tem tanta heresia, queridos. Tem tanta coisa errada. Você precisa examinar bem. Você precisa examinar bem o que a palavra do Senhor diz. Mas deixa eu me adiantar, vai. Bom, aí, um outro ponto. Cuidado com as aparências, se informe bem, ouça os lados, né? Estava falando isso para um discípulo essa semana, né? Um casal de discípulos, né? Mas estava dizendo, quando você for ouvir algo de alguém, ouça bem e depois você ouça o outro lado. Porque às vezes, queridos, a pessoa vem contar a história para você, a história dela, que não é a verdadeira. Tem verdade? Tem. Mas você tem que ouvir os dois lados. Se você ouve um lado só, você toma partido, né? Nós já falamos a respeito disso. Então, quando você for julgar uma situação, ouça bem, examine bem e ouça as partes envolvidas. Não vá tirando suas conclusões em cima só do que a pessoa falar. Porque se a pessoa mentir para você, como acontece muito e muitas vezes, você cai no erro. Outro ponto. Olhe sempre para você. Você é um bom exemplo? Então, às vezes, a gente está prontinho para julgar alguém. E daí você tem que olhar para você. Se eu fosse... Às vezes não é naquela mesma situação, às vezes até é, né? Às vezes até é, queridos, eu já cansei de ver gente falando de outras pessoas que faz a mesma coisa. Queridos, diante de Jesus. Diante de Jesus, aí eu fico pensando, será que a pessoa tem problema mental? Não, eu fico pensando, de verdade, eu falo assim, mas será que a pessoa não vê que ela faz a mesma coisa? Eu acredito que não. Porque não é possível, né? Não é estranho? A pessoa falar de uma outra, julgar uma outra pessoa de uma forma bem incisiva, bem sem misericórdia, e a pessoa faz exatamente aquilo. E daí eu fico olhando, olha, vou dar um exemplo. Essa pessoa que eu estava conversando, que estava murmurando, né? Não, porque fulano, né? Nossa, a pessoa estava com tudo. Porque fulano, não, porque o que a gente planta, a gente colhe, né? E ó, palavras daquelas. Daqui a pouco foi falar outra situação, não, porque o que a gente planta, a gente colhe. E a pessoa falando um monte, aí eu peguei e falei, você acredita mesmo nisso? Que o que a gente planta, a gente colhe? Acredito. Então, você não se esqueça que o que você está fazendo aí, você vai colher. Você não se esqueça. É verdade. O que a gente planta, a gente colhe. Mas o que você está fazendo, você também vai colher. É impressionante, queridos. Eu falei isso para a pessoa porque eu tinha liberdade, tá? Senão leva um tapão, né? Não, eu falei isso para a pessoa porque eu tinha liberdade. Mas o que é isso? Então, nós primeiro precisamos nos avaliar. Será que eu não faço igual? Será que nessas situações eu não ajo igual? Aí, continuando. Seja sincero, mas compreensível. Sabe, queridos, às vezes, né, nós, né, como pastores, às vezes as pessoas vêm confessar algum pecado, né? Já é difícil para a pessoa, não é? É confessar pecado? Já não é fácil. A pessoa já está toda quebrada. Você vai falar para ela que ela está certa? Claro que não, né? Mas você pode ouvir com amor, você pode ser compreensível, você pode ser tolerante, você pode ter um olhar de misericórdia, né? E a gente vai falar um pouco mais, eu vou adiantar um pouquinho.
Eu queria que você abrisse em 1 Coríntios 11, 6. Oi? Calma aí, gente. 1 Coríntios 11, 6. Olha só. O que vai falar sobre aquilo para que você... O que não presta para você jogar, né? Numa sacola sem fundo, né? 1 Coríntios 11, 16. Desculpa, 11, 16. Mas se alguém quiser ser contencioso, sabe? Fica com contenda, fica com discussão. Isso. Se alguém quiser ser contencioso, quiser ser polêmico, nós não temos tal costume, nem as igrejas de Deus. Amém, queridos? Talvez você esteja pensando aí, pastora, mas eu tô vendo, viu, você contender lá na internet com a ideologia de gênero. Queridos, é outra coisa, né? Estamos, né? Estamos. Nós não estamos contendendo entre os irmãos. Não é entre os irmãos. Aqui está falando entre os irmãos. Nós estamos falando com o ímpio. Porque é o que eu falei lá. Isso é o início da perseguição. E quando chegar a perseguição, não chega só na minha casa não, queridos. Chega na minha e chega na tua. E se a gente não fizer alguma coisa... Vai acontecer? Vai, ok? Vai acontecer, queridos. Uma hora ou outra vai acontecer. Mas vamos esperar um pouquinho, né? Tem que ser já. A gente tem que fazer a nossa parte, a gente tem que lutar. Né? É assim que age um exército. O exército não fala assim, nossa, aquele exército... eu estou dizendo que vai acontecer, não é porque o outro lado é mais forte, não. É porque a palavra diz que vai ser assim. Não é? Se a palavra diz que vai ser assim, vai ser assim. Mas nós temos que nos levantar. Então fica 1% falando bobeira, falando asneira, e os 99% assistindo. Nós não podemos. A gente tem que se levantar como igreja do Senhor, né? Então, evite, né, entrar em contendas. E para finalizar essa parte, haja como você gostaria que agissem com você. Amém, queridos? É fácil. Haja com os outros como você gostaria que agisse com você. Eu já falei que no Ministério Infantil, quando eu falava com algumas mães a respeito do Ministério Infantil, porque a gente não sabe como que chama atenção, eu já falei isso aqui, né? Como chama atenção, porque às vezes a criançada, que você imagina a criançada junto, né, queridos? Eu tenho 2, eu sei, você imagina a criançada junto, a criançada não é brincadeira, não. E daí eu sempre falava para a pessoa, sabe como que você chama a atenção da criança? Como se a mãe estivesse do lado. Não é, Andréa? Já não falei isso? Você vai fazer de qualquer jeito? Não vai, né? Então, quando a gente vai agir com as pessoas, a gente tem que agir assim. Eu gostaria que falassem comigo assim. Se falassem comigo assim, se eu fosse corrigida dessa forma, eu gostaria de ser? Ou eu ia ficar magoado, eu ia ficar, né? Então, eu não sei se você está notando, mas eu vou falar 3 endereços aqui que nós não vamos ler, porque não dá mais tempo e eu vou encerrar a aula hoje, para depois você ouvir lá a gravação no YouTube e poder ler na sua casa, mas eu gostaria de ler, que vai falar que só Jesus pode julgar. E ele mesmo diz que ele não veio para julgar, ele veio para salvar. Por quê? Por causa do amor, por causa da misericórdia. Então, João 5:22 vai falar a respeito disso, João 3:17 vai falar a respeito disso, e João 12:44 vai falar a respeito disso. E eu gostaria que você abrisse em Lucas, para a gente finalizar. Lucas, capítulo 6, para finalizar mesmo, tá, gente? Lucas, capítulo 6, verso 37. Vamos, desculpa, ler a partir do 36, né? 36 e 37. Deixa eu até marcar aqui. Lucas 6, 36 e 37. Sede misericordiosos, assim como o vosso Pai é misericordioso. Não julgueis e não sereis julgados. Não condeneis e não sereis condenados. Perdoai
e perdoar-vos-ão. Amém, queridos? Esse tem que ser o nosso modelo.